Obrigado, Pai, por mais uma vez nos conduzir à Tua casa. Estamos aqui, Deus, em fraqueza. Confessamos diante de Ti, Senhor, toda a nossa falibilidade e como nós temos uma necessidade completa de Ti. Precisamos dos Teus sábios conselhos, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, na noite de hoje a uma compreensão fiel e inspirada da Tua Palavra. Ajuda, meu Deus, a nossos irmãos amados que estão passando por luta em diversas áreas, que sejam fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Em especial, oramos mais uma vez, como temos sido direcionados a fazer, Deus. Oramos pela nossa irmã Osana, que o Senhor vá de encontro, Senhor, a ela, e que ela se sinta amada por Ti e cuidada. Abençoa o pequeno Dylan, Deus. Ó Deus, abençoa a irmã Lani, o irmão César. Oramos, ó Pai, pelo hospital que ele tem sido tratado, marcador de esteira. Eu oro, meu Deus, nesse momento, por cada funcionário, cada auxiliar, cada médico, meu Deus, cada pessoa que de alguma forma está vinculada, Senhor, a essa organização de saúde. Que seja instrumento Teu, Senhor, na recuperação de Dylan. Abençoa também a irmã Gisele, a pequena Helena. Que cada vez mais estejamos unidos por meio do amor e da verdade. E nesta noite, Senhor, sejamos todos nós unidos a Ti e estejamos também unidos uns aos outros por meio do amor fraternal. Oramos assim em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém? Quem está feliz com Jesus? Amém? Quem está mentindo? Ninguém, né? Ou vocês, viu? Decepciona. Vamos dar continuidade à nossa exposição em 2 Coríntios capítulo 11. E eu gostaria de retomar a partir desse versículo que é tão paradigmático para os nossos dias atuais, que é o versículo. Nosso técnico de som vai sintonizar aí, né? Ele e o irmão Paulinho tem essa função, né? Eles mexem ali no controle, nessa audível. Então, em 2 Coríntios, os irmãos já sabem que nos capítulos 10, 11 e 12, Paulo está tratando de uma defesa contundente do ministério bíblico em relação ao ministério antibíblico, do ministério cristão em relação àqueles que são pseudo-cristãos. Pseudo é a ideia daquele que parece, mas não é. E nessa parte o apóstolo Paulo nos deixa literalmente de cabelo em pé. Eu não sei se você fica assim, mas é como eu fico quando eu leio essa passagem. Mais uma vez eu vou fazer a leitura de onde nós paramos ontem. E ele diz aqui no versículo 14: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. É assustador, irmãos, essa ideia de você encontrar um anjo de luz. Imagine um anjo cheio de luz te dizendo coisas bonitas e aquele anjo de luz ser Satanás disfarçado. Você já imaginou? Eu fico imaginando uma cena, né? Diante de tantos filmes evangélicos que não são bíblicos nos dias atuais. A maioria das pessoas fala a respeito de amor sem nunca lerem a Bíblia. E o amor bíblico, ele não é encontrado nessa imagem do coraçãozinho, mas ele é encontrado nessa imagem aqui da cruz. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho aonde? Na cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2 versículos
depois, ele diz: no entanto, todo aquele que não crê já está condenado. Então vamos imaginar aparecendo um anjo de luz aqui essa noite e diz: olha, vocês aqui da CCBE, eu vou produzir um grande avivamento a partir de vocês, e vocês vão, principalmente essa família abençoada aqui, Fábio, Juscelia e a pequenininha, vocês vão, junto com o pastor Ju, com a irmã Mi, né, com a irmã, com todos nós que estamos aqui, com a irmã Antônia, nós vamos propagar o amor de Deus e vamos dizer a todas as pessoas de todas as religiões que Deus as ama e que Ele vai salvar todo mundo. Imagine um anjo de luz dizendo isso para a gente. A gente até chora, a gente até se emociona. Mas quem é que é aquele anjo de luz que está dizendo isso? O cão. Porque não tem nada a ver com o que Deus anunciou na palavra. Irmãos, e esse mesmo versículo 14, você vai encontrar um paralelo dele em Gálatas. Vamos abrir rapidamente na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, ela vai lhe dar muito trabalho, porque ela fica logo depois de 2 Coríntios. Gálatas no capítulo 1, está bem pertinho de onde nós estamos na Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim: mas ainda que nós, quem é nós aqui? Os apóstolos. Imagine, ainda que nós, colégio apostólico, aqueles que foram enviados por Cristo para colocarem um fundamento, propagarem o fundamento da igreja que é Cristo, e ensinarem os seus ensinos. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu. Então, esse anjo, irmãos, ele não vai aparecer de qualquer jeito, ele vai vir do céu. Imagine o cenário, esse telhado aqui se abrindo de maneira assim sobrenatural, e um ser angelical descendo, mais ou menos o irmão Augusto ali, ó, e ele descendo e falando essas coisas bonitas, que na verdade é um humanismo disfarçado. Será que você seria capaz de identificar o mal no meio de uma linguagem assim toda disfarçada do amor humano? Percebeu, irmãos, como é tão difícil combater o bom combate? Nem sempre o inimigo vai vir como nosso adversário. Na maioria das vezes ele vai vir como nosso amigo. Como foi que Jesus chamou Judas? Vocês sabem? Amigo. Demas era o que de Paulo? Cooperador. Paulo achava que Demas era irmão. Então, quando a gente observa essas coisas, irmãos, a gente tem que acender um alerta. Porque o mundo espiritual, que a gente diz aqui, de cada 10 pregações, em 10 a gente usa essa frase, mas por quê? Porque dificilmente a gente vai aplicar isso na nossa vida. É difícil para a gente aplicar aquilo que a gente precisa. O mundo espiritual é real. Jesus disse que o anticristo está voltando. Jesus está voltando, e a palavra do Senhor nos ensina que o anticristo virá antes. Mas ele não virá com um tridente e com chifre, ele vai vir com aparência de piedade. A ideia de anticristo no grego não fala simplesmente de oposição, principalmente daquele que vem no lugar de, ele quer tomar o lugar de Jesus. Ele quer dizer, Jesus não era piedoso não. Jesus, ele brigou com um monte de gente. Jesus expulsou aqueles que vendiam nos templos. Eu não, eu prego um amor, sabe, em que você pode fazer o que você quiser, e eu digo que você vai para o céu. O anticristo, ele vai aparecer pregando essas doutrinas humanistas que têm aparecido cada vez mais nos sermões das igrejas evangélicas atuais. O humanismo, irmãos, é justamente essa ideia de que o homem está no centro do mundo. Quando na verdade todos nós sabemos que quem é o centro do universo é aquele que criou o universo, que é Deus. O mundo cada vez
vez mais humanista, onde nós como cristãos ouvimos princípios humanistas e achamos muitas vezes bonitos e aceitáveis. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o apóstolo para 2 Coríntios, porque os tais são falsos apóstolos. O versículo anterior que eu li primeiramente é o 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar. Paulo disse que eu e você não deveríamos nos admirar. A ideia de admirar aqui, irmãos, não é de você achar uma coisa bonita ou boa. É a ideia de perplexidade. É como, por exemplo, todos vocês, pelo menos eu fiquei, no primeiro momento, ficamos perplexos com o episódio Flor de Lis. Aquela mulher, né, que se diz pastora, o marido parece que era pastor, e a polícia investigou e já viu que ela arquitetou o assassinato do seu próprio marido e ela mandou o filho do casal matar. Imagina. Irmãos, é um negócio assim que nem os ímpios, nem naqueles que se dizem ateus, satanistas, você vê tamanha maldade. Nas cenas que estão disponíveis, eu não vi. Mostra como a pessoa que vai ser assassinada, ela não faz a mínima ideia, porque todo mundo trata aquelas pessoas, trata ele como se tivesse tudo normal, e o filho que vai matar ele, trata ele normal. E no enterro está todo mundo lá, inclusive os assassinos, chorando. Você fala assim, meu Deus, que dissimulação é essa? Aí Paulo dizia, você não devia ficar perplexo com isso. Você fica perplexo com isso? Com a maldade dos falsos? Você devia achar isso natural. Por exemplo, irmãos, vamos imaginar que você vai para o deserto do Saara. O que você espera naquele lugar? Calor ou frio? Aí você está lá no deserto do Saara, o irmão José que vai pregar para os islâmicos, ele vai ter que passar por lá. E aí ele está passando por lá, aí de repente ele diz, mas que calor! Aí o irmão que vai estar com ele vai dizer, ô céu, você esperava o quê no deserto? Agora vamos imaginar já outra pessoa, né, que vá pregar para aqueles que estão no Monte Everest. Lá em cima, com temperaturas abaixo de zero o ano inteiro. E aí a pessoa chega lá cheia de casaco, com a fogueira acesa, e diz, rapaz, mas que frio! E você pensava que lá era o quê? É calor? Então o que Paulo está dizendo é, como é que você vai esperar a bondade de quem é mau? Por isso, irmãos, que nós temos que ter critérios. A partir desse momento aqui, ele vai começar a demonstrar o que fazia dele, Paulo, um servo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele não queria falar a respeito de si. Se você estudar as cartas de Paulo, você vai perceber que ele não gosta de falar, ele gosta de falar de Cristo. Mas em alguns momentos a gente tem que falar de outros assuntos que a gente não gosta tanto de falar, como por exemplo, Judas, quando escreve a carta dele, ele queria falar de quê? Quem já leu a carta de Judas? Eu queria falar com vocês de salvação. Provavelmente Judas pregava muito bem a respeito da graça de Deus. Mas ele diz, eu escrevi essa carta querendo falar de uma coisa, mas eu preciso falar de outra que é mais importante, o combate da fé. Por isso que o título da nossa mensagem, mais uma vez, é Combatendo o Bom Combate. Se você não estiver atento para defender a sua fé, você também não vai estar apto para trazer outros à fé. É isso que é o mais triste, que se você cair, talvez muitos caiam junto com você. Quem já viu o efeito dominó? Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado
cada passo que a gente dá tem que ser pensado e orado e meditado nas Escrituras. Porque o inimigo, ele está ao derredor e ele não está com uma faixa na cabeça dizendo: eu sou seu inimigo. Não. Ele vem de maneira dissimulada. E eu e você vamos precisar ter algo que muitas vezes nós não temos: visão espiritual. Se eu perguntasse a vocês aqui, quantos de vocês têm visão espiritual? E visão espiritual não tem nada a ver com ver anjo e demônio. Você pode até ver anjo e demônio, né? Glória a Deus pela sua vida, se isso acontece com você. Mas visão espiritual significa olhar para uma cena, olhar para um acontecimento, olhar para uma circunstância e olhar para aquele acontecimento biblicamente. É como, por exemplo, eu vou até descer. Vamos imaginar que eu e você estamos há 2000 anos atrás, no Oriente Médio, num lugar chamado Jerusalém, que fica na Judéia, e é tarde de uma sexta-feira, é mais ou menos 9 horas da manhã de uma sexta-feira, e a gente está aqui onde eu estou, ó, aqui é o monte, e eu estou olhando para aqui, para essa cruz, aonde estão crucificando um homem conhecido como Jesus de Nazaré, que para muitas pessoas era o Messias. E do lado esquerdo tem também dois outros que estão condenados a morrer crucificados, que eram ladrões, que já estavam lá para serem condenados naquele dia. E aí você olha para esse Cristo crucificado, você seria capaz de dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ou você diria: é mais um ladrão que está morrendo? Ou você diria: é mais um homem que está sendo condenado injustamente, como tantos outros foram condenados injustamente na história? Se você olhasse para Cristo naquela manhã, no momento em que ele está sendo colocado na cruz, são 9 horas da manhã, ele fica lá até as 3 da tarde. Se você ficasse olhando para ali, o que você diria daquela cena? Isso é visão espiritual. Para muitas pessoas, a cena talvez fosse uma cena trivial. Para eu e você, é uma demonstração de amor do universo. Quem está naquela cruz é o Filho de Deus. Porque eu e você somos pecadores miseráveis. Nós que merecíamos estar ali. Então, quando a gente toda a desfiguração de Jesus, era para você ver a sua foto ali. Ele morreu e sofreu em seu lugar e em meu lugar. Isso é visão espiritual. É você discernir as coisas biblicamente e não emocionalmente ou pior, visualmente. Então a gente tem que ter visão espiritual 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, até que Cristo volte. Porque o nosso inimigo, irmãos, foi ele que inventou a maquiagem, foi ele que inventou o disfarce, foi ele que inventou a arte da dissimulação. Foi ele. Ele pode chegar a se travestir, e a palavra aqui no original é metamorfose. Ele pode se metamorfosear como ele quiser. Se ele pode se disfarçar de um anjo de luz, ele não pode se disfarçar de um pregador bíblico. Ele não pode se disfarçar de um amigo seu. Ele não pode se disfarçar, irmãos, como uma pessoa que te ama e que trouxe a melhor proposta, que vai mudar a sua vida, vai colocar. Imagine isso. Por isso, irmãos, que nós temos que tratar as escolhas da nossa vida com essa seriedade, com essa visão espiritual que Paulo passar para os irmãos de Corinto. Os irmãos de Corinto olhavam para Paulo e eles viam que em Paulo um homem feio e um homem que não falava bonito como os filósofos gregos. Ó, visão espiritual, zero.
biblicamente falando. Paulo falava bonito, biblicamente falando. Mas para quem não tem a Bíblia no coração e Jesus na mente, ou Jesus no coração e a Bíblia na mente, dá a mesma coisa, porque Jesus e a Bíblia é o mesmo, a Bíblia e Jesus é a mesma coisa. O que vai acontecer é isso. Você vai pegar um ministro de justiça, ministro de injustiça, e vai tratar ele como se fosse um servo de Deus. E você vai pegar um servo de Deus e vai tratar ele como se ele fosse uma pessoa que é herege. O que os fariseus disseram de Jesus? Que ele fazia todas as coisas pelo poder de Beelzebul. Já imaginou? Jesus. Então a gente tem que tomar esse cuidado, irmãos. Que tipo de luz está iluminando a nossa vida? A luz de Deus ou a luz do mundo? O mundo é capaz de produzir luz. Olha aqui. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito. Pois Paulo está dizendo: olhe, não fiquem assustados quando isso começar a acontecer cada vez mais. Os próprios ministros, os seus próprios ministros. Essa palavra ministros, irmãos, para mim e para você é uma palavra pomposa, por conta do uso dela no português, mas essa palavra ministro fala de servos. Então ele diz aqui, e não é de se admirar que os próprios servos de Satanás também, assim como o seu Senhor, sejam mestres na arte da dissimulação. Satanás é o pai da mentira. Pastor, está onde isso na Bíblia? Vamos lá. João capítulo 8. João 8, versículo de número 44. João 8, 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Jesus está falando com quem, irmãos? Com os ateus? Jesus está falando com as pessoas que adoravam Baal? Jesus estava falando com aqueles que adoravam Diana dos Efésios? Não, Jesus está falando com os fariseus, dentro do templo. Você já imaginou que coisa maluca? É como se Jesus estivesse falando com os evangélicos dentro de uma igreja evangélica. Vós sois do diabo, imagine. O que, rapaz? Eu sou evangélico, sou formado. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Qual é o desejo do diabo? Roubar a glória de Deus. Ele tem inveja de Deus. Ele foi homicida desde o princípio. Ele foi homicida desde o princípio. Que homicídio é esse que João está falando? Caim matou Abel. Caim era filho de quem? É o mesmo autor desse evangelho que fala sobre isso em 1 de João. E Caim matou o seu irmão porque Caim era do diabo. E seu irmão era de quem? De Deus. Então ele diz, ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade, não existe verdade. Pode ter aparência de verdade, mas não é verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, é dele. O que é uma coisa que é sua propriedade, é uma coisa que lhe pertence. Então, qual é a única propriedade do diabo? A mentira. É a propriedade dele. Deus não mente. Quem é que mente? O diabo e aqueles que são filhos dele. Quando ele profere mentira, ele fala que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não me credes. Olha que coisa. Jesus estava falando a verdade. E aqueles que se diziam defensores da verdade não criam nele. Olha que coisa assustadora. Então, quando a gente se volta aqui para 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo está falando de
de algo que ele viveu na sua própria vida. Paulo fazia parte desse grupo que resistiu a Jesus. Paulo resistiu a Jesus como nunca no primeiro momento, a ponto de Jesus dizer: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhão é tipo uma agulha que você bota num boi brabo, para ele não ficar dando coice quando você bota ele para trabalhar no arado. Ele disse: Paulo, você vem com essa de fariseu para cima de mim, que você é um voto escolhido. Então aqui, no versículo 14, quando Paulo fala sobre isso, Paulo está dizendo: olha, quando eu era fariseu, vocês dariam muito mais crédito de mim, enquanto fariseu, de mim, do que quando eu sou agora. Se eu viesse até vocês, coríntios, como eu era antes de Cristo, vocês me aplaudiriam. Mas porque agora eu me apresento a vocês, na simplicidade do meu Salvador, vocês me tratam assim. Paulo está falando, irmãos, daquilo que ele sabe. Paulo era um falso mestre antes da sua conversão. Ele perseguia os crentes. E agora ele está sofrendo a perseguição que ele fez. Então ele entendia os dois lados da moeda. Por isso ele diz: quando eu era fariseu, se olhasse para mim, meu filho, você estava nota 10. Quando eu falava, ninguém dizia nada. Mas agora que eu vivo de maneira simples, é que eu sou perseguido. Paulo está usando essas palavras porque ele sabia. Versículo 15: não é muito, pois que os seus próprios ministros ou os próprios servos de Satanás se transformem. Mais uma vez, a ideia aqui é metamorfose. É você entrar não sei se vocês já viram um camarim de uma peça de teatro. Eu já tive que ir para várias, para minha lá ela deve ter força. Vocês também devem ter ido um bocado. Minha irmã também deve ter ido um bocado também. E aí, o camarada, às vezes você olha assim, um jovenzinho bonito assim como José, e aí ele entra num camarim, meu filho, ele sai num formato assim que você nem reconhece. Esses passos que as pessoas botam, né, para entrarem no personagem. Ele está dizendo: pois é, meu filho, aquilo que os ministros fazem é tudo disfarce. Você tem apto para reconhecer? É como, por exemplo, irmãos, você colocaria uma pessoa que não tem Covid, só tem gente com Covid, você faria essa irresponsabilidade? Porque se essa pessoa que não tem Covid vai para uma área de alguém que tem Covid, o que é que vai acontecer? A chance dela pegar Covid é enorme. Então aqui, por que eu estou falando isso? Porque é importante em qualquer área da nossa vida uma palavra: discernimento. A palavra discernimento significa aptidão para julgar as coisas. Você tem aptidão para discernir as coisas do ponto de vista bíblico? É o mínimo que se espera de uma igreja. Percebeu o que eu falei de uma igreja no sentido de congregação local? Porque nem todo mundo que está na igreja tem maturidade. Mas uma igreja tem que ter as pessoas mais maduras que vão ensinar as pessoas mais novas a respeito do caminhar. Às vezes uma pessoa mais nova vai dizer: aquilo dali é tão bonitinho. Você fala: não pegue não, porque aquilo dali é perigoso. Discernimento. Então Paulo está ajudando os irmãos de Coríntios a ter discernimento. Mais uma vez, ele está dizendo para os irmãos de Coríntios aquilo que ele já havia dito em primeiro: é necessário ter a mente de Cristo, para que eu e você possamos discernir todas as coisas à luz da palavra de Deus. Isso não é uma novidade.
do Antigo Testamento, vem desde o livro de Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mais direto que isso, impossível. Então, nós vivemos num mundo de escuridão, aonde a palavra de Deus vai ser a lâmpada que ilumina os nossos pés, a luz que alumia o nosso caminho. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é apta para nos ajudar a discernir, olha a palavra discernimento, discernir os pensamentos e as intenções do eu e o seu. Porque às vezes você vai tentar me convencer a respeito do seu pensamento. E o que ele vai dizer se você está certo? A Bíblia. Às vezes eu tenho uma intenção no coração que eu acho que é boa. Mas o que ele vai dizer se aquela intenção é boa ou não? A Bíblia. Então ele diz, não é muito, pois os seus próprios servos se transformam em ministros de justiça. A ideia não é que eles viram ministros de justiça como a gente conhece, né? Ministros de justiça é como ele está dizendo, os servos do diabo, eles aparentemente parecem ser as pessoas mais corretas do mundo. Mas você tem que olhar mais de perto. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque na maioria das vezes, o que a gente diz que faz com que a gente tenha uma boa impressão de alguém? Isso é fato, isso é algo que está no inconsciente humano. Vamos imaginar que você tem uma loja. Né? Eu não vou dizer o irmão José. Então vamos imaginar que o irmão José está lá na loja e ele está lá fazendo algum tipo de venda pela internet, né? E ele está de olho, porque o irmão José é uma pessoa muito atenta, né, a tudo. E aí de repente entra uma pessoa na loja do irmão José. E ao mesmo tempo entra uma pessoa toda suja, com a sandália meio esmilinguada na loja. Qual é a pessoa que você vai se preocupar mais, que pode fazer um furto? Isso é inconsciente. Então quando a gente vê uma pessoa bem vestida, é por isso que teve uma quadrilha que ficou famosa, que roubava joalherias, que eles roubavam joalherias, eles vestiam roupas de grife. Aí todo mundo achava que eles estavam comprando, na verdade eles estavam roubando a joalheria. E ninguém acreditava que eles eram ladrão pela maneira como eles se vestiam, andavam em carro no shopping. Então aqui ele está dizendo, cuidado, o mundo, ele está contaminando você e você nem percebeu. Você está medindo a piedade das pessoas pela aparência. E o apóstolo Paulo fala do perigo que isso pode acontecer a um servo dele, que era seu filho também na fé. Abra comigo rapidamente em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo vai falar do maior perigo, no versículo 5, que esse mundo moderno traz. Qual é? 2 Timóteo 3,5. Tendo forma de piedade. O que é ter uma forma de piedade? Quer ver eu falar uma coisa aqui que um monte de gente vai ficar chocado? É você olhar, por exemplo, para a irmã Dulce. Ela tem forma, mas você sabe quantas pessoas essa mulher já está levando para o inferno? Porque tem gente que está adorando ela já. Ela já virou santa, não é mais irmã Dulce não. É Santa Dulce dos pobres. Aí você imagina uma pessoa no seu leito de morte, Santa Dulce dos pobres, rogai por mim. Aí a pessoa morre. Você acha que essa pessoa morreu e foi para onde? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Mas você está invocando o nome de Santa Dulce dos pobres, e aí? Qual a diferença de Santa Dulce dos pobres para Diana dos Efésios? Nenhuma. Diana dos Efésios tem o seu tempo de adoração, Santa Dulce dos pobres tem. Diana dos Efésios tinha os seus níveis, Santa Dulce dos pobres também tem. Santa Dulce dos pobres é até mais famosa do que Diana dos Efésios, que ficava mais restrita àquela região. A aparência.
Negando-lhe, entretanto, o poder. O poder da piedade, irmãos, não é você fazer caridade. O poder da piedade é transformar as pessoas pecadoras em obediência a Cristo. Isso é o poder da piedade. É transportar alguém do reino das trevas para o reino da luz. Não é simplesmente você abrir um hospital, uma escola, porque isso os islâmicos fazem. Você já viu como o islamismo tem chegado na África e tem sido aceito lá? Porque eles apelam justamente para isso. Eles abrem escolas, eles abrem hospitais, eles fazem ruas, eles pavimentam cidades. E aí todo mundo diz, está vendo aí, o islamismo é que é bom. Então aqui ele diz, tendo aparência de piedade, negando-lhe entretanto o poder da piedade é nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo e não parecidos com o mundo. Foge também destes. Qual é o conselho de Paulo? De que tem aparência, mas não tem essência? Foge. Por que foge? Porque ele vai vir atrás de você. Vamos imaginar que você hoje se livre de um falso mestre. Amanhã vem outro. E depois outro, e outro, e outro. Os falsos mestres vão se multiplicar. Quem disse isso foi o próprio Jesus. E por seus sinais e prodígios enganarão a muitos. Eu não sei se você fica triste com isso, eu fico. Eu choro. Por conta de pessoas que eu sei que vão para o inferno, porque não deram crédito à verdade. Receberam a iniquidade de prática. E a gente fica triste. Mas essa é a realidade do mundo. Por isso, se a gente quer fazer o bem, a gente tem que começar orando e falando a verdade. Em amor. Ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Quem foi que ensinou esse princípio? Jesus. A porta que você vai entrar, o caminho que você vai percorrer, vai dizer o destino eterno que você vai ter. Jesus diz, você pode colher figos dos abrolhos? Então, que vocês me acompanhassem, eu tenho certeza que o irmão José vai falar disso num futuro próximo, se Deus permitir, muito melhor do que eu. Mas eu queria que vocês me acompanhassem essa noite, antes da gente passar para o versículo 16, as palavras do próprio Jesus em relação a esses homens que estavam atacando a igreja em Coríntios. Está aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 15. E não é por acaso que Jesus fala dos falsos profetas justamente depois de falar das duas portas. Por quê? Porque o falso profeta é aquele que prega o caminho largo. O falso profeta é aquele que faz com que muitas pessoas entrem pelo caminho que conduz à perdição. Porque eles pregam um evangelho de portas largas. Quando o evangelho verdadeiro que leva para o céu, ele é da porta estreita. Então você vai ver que nos versículos 13 e 14, Jesus está falando dos dois caminhos, das duas portas. E aí logo depois, dos versículos 15 ao 20, Jesus está falando do quê? Dos falsos profetas. Eu sei que vocês falam grego melhor do que eu. Então vocês todos sabem que Aivos significa fique de olho aberto. A expressão no grego dá a ideia de você furar o seu olho. Sabe? Não se piscar, perdeu. Você já viu aquele pessoal que fica, bota uma pedrinha aqui e fica assim? Aí você diz, aonde está a pedrinha? Rapaz, os bichos são rápidos, né, mãe? É difícil.
foi enganado. E você ainda tem um problema. Eu e você, né? Eu falo, você, meu filho, entenda que eu estou do bolo. A gente ainda tem um problema. Tem uma parte de nós que quer ser enganado. É o velho eu, que está aqui dentro. Que a gente pensou que ele tinha morrido, só que o miserável todo dia dá um grito de dependência. E aí você fica quieto, rapaz! Dizendo que Cristo dominou a minha vida e você está aqui falando o quê? Por isso que quando você vê o José assim, ó, ele está falando com o antigo eu dele, meu filho, está dando uma lição. Quando ele levanta o olho assim, ele está dizendo, fica quieto, você não manda mais. Não é, meu filho? Aí, está visão espiritual. E o irmão Quinho, irmãos, é quando ele faz assim, ó. E quando ele mexeu o nariz, é porque o velho eu está tripulando ele. É. Ele mexe o nariz assim, ó. O velho eu atribulando, e aí ele, oh Jesus, me ajuda. Quando Jesus ajudou, ele vai assim com a mãozinha. Por enquanto. Você vai conhecendo os irmãos, tá vendo? Acautelai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas aqui, irmãos, são os nossos atuais falsos mestres, que vos apresentam disfarçados de ovelha. Percebeu que Paulo fala a mesma coisa que Jesus? Olha a harmonia de Paulo com Jesus. É lindo, né, irmãos? Disfarçados. Paulo usa a palavra, a mesma palavra no sentido, né, de eles se metamorfosearem, né? Eles entram no personagem. Eles vos apresentam de que, irmã Mirella? Ovelha. Alguém aqui tem medo de ovelha? Alguém tem medo de ovelha? Porque ovelha não pode lhe morder, ovelha não pode lhe dar chifrada. Ovelha é um animal mais inofensivo que tem na natureza. É mais inofensivo que a formiga, que a formiga ainda lhe dá uma mordida. Se for aquelas então grandonas, meu filho, é um problema. Mas a ovelha não, meu filho. A ovelha é medrosa, não enxerga direito. Se for beber água, é capaz de morrer afogado, porque o nariz é muito perto da boca. Então, os pastores, eles têm que represar a água de um rio, porque aquela ondulação natural, se a ovelha for beber aquela ondulação, ela pode se afogar. Ela pode, naquela vontade de matar a sede, pode a água entrar pelo nariz e ela morrer. Tamanho é a fragilidade da ovelha. Mas aqui é um problema que não são ovelhas de verdade. Eles se disfarçam de ovelhas, mas por dentro eles são lobos. E a Bíblia diz, lobos roubam. O que esse lobo quer roubar? Que Paulo está falando e Jesus está falando também aqui. Nossa fé. Ele quer levar a gente atrás de uma falsa. Ele quer enganar o nosso coração, produzindo sentimentos que são de Deus, mas que têm aparência de piedade. Então ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus nos ajuda. Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar dos frutos de Cristo na vida dele. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, se Deus permitir. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Você pode colher uva de um espinheiro? Um espinheiro vai dar o quê? Espinho. E uma vinha vai dar o quê? Uva. Ou pode você colher figos dos abrolhos? Os abrolhos são aquela erva daninha que cresce, né, no chão. Assim, toda árvore boa, versículo 17, produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. É isso que Paulo vai começar a nos ensinar a partir do versículo 16. Paulo vai fazer a sua defesa mostrando que na vida dele, Cristo tinha produzido bons frutos. Perceba, eu e você não somos árvores, nós somos ramos de uma árvore. A árvore que a gente faz parte é boa e ela vai dar bons frutos por meio.
Então ele diz, não pode a árvore boa produzir frutos maus, não pode, Deus não deixa. Nem a árvore má produzir frutos bons. Se a árvore má estiver dando um fruto que não é bom, o que é que o Deus que cuida da árvore faz? Poda. Olha que coisa maravilhosa. O pai corrige o filho, por isso você não vai dar um fruto mau. Quando você estiver perto de dar um fruto que é mau, aquele que cuida da árvore, corre. Que coisa maravilhosa. Nem a árvore má pode produzir frutos bons. A árvore má vai produzir aquilo que lhe é característico, o mal. É a natureza do mundo, ser mal. E até as melhores coisas que o homem é capaz de fazer diante de Deus são más. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Essa doutrina tão importante que Paulo está ensinando aqui em 2 Coríntios capítulo 11. A doutrina que vai ajudar você e a mim a reconhecer aqueles que de fato fazem boa e dão bom fruto, e aquele que é a árvore má e dá um fruto ruim. Não é a aparência, é a essência. Perceba que ele está falando da árvore, é o fruto que é. A árvore boa produz bom fruto. Ele não falou que a árvore era bonita, frondosa, forte, vigorosa, nada dessas características visuais que a gente vai ver que Eva foi enganada lá no Éden. Mas aqui ele diz, não, o fruto é que é bom. Talvez você não dê nada para aquele fruto, mas é bom. Então aqui a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo, ele vai o fruto que um crente produz. Essencialmente, eu não quero falar aqui do fruto do Espírito, porque todos vocês já sabem o que o fruto do Espírito é, e que todo crente tem que produzir o fruto do Espírito, mas Paulo está falando de fruto aqui no sentido daquilo que nós fazemos depois que nos tornamos cristãos. Então, depois que você se tornou cristão, como é a sua vida? Então, a ideia de frutos na Bíblia, ela traz vários significados, e a gente tem que tomar cuidado para não confundir as coisas. Por exemplo, quando João Batista está batizando lá no Jordão, vai um monte de gente e os fariseus vão também. Vai esse negócio dar certo? Não estou dizendo o Sinédrio. O Sinédrio era um grupo formado de 70 pessoas. A maioria deles era fariseu, mas quem mandava mesmo era um outro grupo religioso chamado saduceus. Depois a gente pode falar pormenorizadamente deles. Mas os fariseus eram um grupo muito maior. Alguns estudiosos chegam a dizer que na época de Jesus tinham entre 3 e 4 mil fariseus na época daquela região. Então alguns fariseus, eles vendo João Batista, dizem, rapaz, a gente obedece a lei, não custa nada a gente se batizar. Quando aqueles homens chegaram, João disse, e aí, vocês estão querendo se batizar por quê? Vão e produzam frutos dignos de arrependimento. Raça de víboras, ele disse antes. Então, que frutos é esse? Uma vida transformada. Viva não debaixo da lei que oprime, mas debaixo da graça que lhe constrange a obedecer em amor. A gente obedece muito mais do que os legalistas, mas a gente obedece como a irmã Antônia estava falando comigo, com alegria. É legal demais ser cristão. Às vezes a gente chega aqui quebradinho, fisicamente, emocionalmente, mas ser cristão é a coisa mais legal do mundo. E eu não estou falando só do céu, eu estou falando da terra. Você imagina que o seu melhor amigo é Jesus. Só por isso você já podia se achar. É por isso que ele tem que colocar isso na cara. Vamos imaginar que você está preenchendo um questionário. Nome: José Maneiro, filho, Júnior. Pai: na terra, José
maneiras, Pai. No céu, Deus. Quem é seu melhor amigo? Jesus. Olha. Rapaz, não, você se acha, viu? Endereço, Apocalipse 21. Saldo bancário. Todo depósito está no Banco Celestial. Para conversar com Deus. Ele é meu garantidor. Então a ideia aqui, irmãos, é justamente apresentar essa oposição que existia nos dias de Paulo e que existe nos nossos dias. Aonde um pastor cheio do Espírito Santo é um pastor de uma igreja grande, famoso, vários títulos e reconhecido pela sociedade. Paulo não era nada disso. Inclusive, Paulo abriu mão disso. Paulo podia ser tudo isso e muito mais. Mas aquilo que para ele era lucro, isso daí que o mundo acha que é lucro. Vamos imaginar que chega lá o pessoal e diz: olha, nós queremos dar um título de cidadão de Salvador para o irmão José Carlos Antônio Carlos o quê? Dos Santos, rapaz, tinha que ser dos Santos. A gente quer lançar ele como senador. É verdade. Paulo disse: eu abro mão. Eu não quero que as pessoas me conheçam, eu quero que as pessoas conheçam a Cristo. Tudo que é, todas as oportunidades de ouro que o mundo queria tentar Paulo, Paulo disse: eu sei quem é que está mandando isso. O diabo. É o diabo que quer que a gente tenha menos tempo para Deus e gaste o nosso pouco tempo com o mundo. Versículo 16, de 2 Coríntios 11. Eu já vou concluir, irmãos. Outra vez digo. Paulo está dizendo: outra vez digo. Paulo está falando: o que eu estou dizendo aqui para vocês, eu estou falando porque é extremamente necessário, senão eu não perderia tempo falando isso. Queria falar com vocês de graça, salvação, Jesus. Mas o próprio Jesus me compele a falar dessa forma. Outra vez digo: considero insensato. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não está pensando direito. A ideia de insensatez é a mesma ideia de loucura. Por isso que você vai ver na Bíblia, no grego é a mesma palavra, de louco para insensato. É uma pessoa que não está raciocinando bem. Todavia, se vocês acham que eu sou maluco, Paulo está dizendo isso, me receba como maluco, como insensato, para que também me glorie um pouco. Paulo está dizendo o seguinte: o pessoal que fica falando mal de mim, eles nem me conhecem. Então, assim, se vocês querem me conhecer de verdade, eu vou falar de mim. Vocês podiam ter me perguntado. Como uma vez chegou: pastor, outro dia tem uma pessoa que estava falando do seu passado. Eu digo: é mesmo, meu filho, por que você nunca me perguntou? Pode perguntar. Eu sei que não era assim em Cristo. E lhe digo com toda franqueza: não vou lhe esconder nada do que eu fiz em Cristo. E muitas pessoas falavam sobre isso, diziam, como eu disse a vocês, diziam que Paulo ordem dos apóstolos para pregar, diziam que o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa, né, que não era judeu e por isso se levantava contra a lei dos judeus, contra a lei de Moisés. Eles falavam uma série de coisas de Paulo que não era verdade, se cumprindo aquilo que Jesus falou: mentindo falarão todo tipo de calúnia contra vocês. E Paulo está dizendo aqui: olha, eu vou falar a respeito de mim agora, porque tem muita gente falando coisa de mim que não é verdade. E isso está trazendo confusão para a igreja. E quando tem confusão na igreja, quem ganha é o diabo. Porque a igreja de Cristo tem que haver ordem e decência. Então, ele diz no versículo 17: o que falo, não falo segundo o Senhor. A ideia é:
Não é que Paulo estava falando na carne, como tem gente que dizia, agora Paulo vai descer, agora Paulo vai tutando puro. Meu filho, se fosse carnal, não estava na Bíblia. Já começa aí. A ideia aqui é o que? Paulo está dizendo, eu vou falar para vocês algo que não está escrito na Bíblia, mas que é inspirado por Deus. Senão eu não estaria escrevendo isso para vocês. Então, tome muito cuidado, porque uma pessoa que lê uma coisa dessa daqui, não tem, sabe, um estudo correto das Escrituras, ele vai dizer assim, tá vendo, até Paulo foi carnal, eu também tenho direito de ser, ó. Até Paulo desceu da cruz, eu também vou descer. Receba! O que falo, não falo do Senhor. Segundo o Senhor, Paulo está dizendo, eu não estou usando aqui nenhum versículo da Bíblia. Eu estou usando aqui a sabedoria que Jesus Cristo me concede para falar para vocês o que precisa ser dito. E sim, como por loucura. Paulo está dizendo aqui uma verdade. É loucura a gente ficar falando demais a nosso respeito. Mas em alguns momentos específicos se faz necessário falar a nosso respeito, para que as pessoas não usem de mentiras fraudulentas para tentarem desacreditar o Evangelho. Nesta confiança de gloriar-me, Paulo está dizendo assim, ó, eu vou falar coisas aqui que vão acabar dando a ideia que eu estou me gloriando. Não é esse o propósito. O propósito de Paulo aqui é mostrar aqueles frutos bons que Jesus disse que toda árvore boa tinha que produzir. O propósito de Paulo aqui é mostrar frutos dignos de arrependimento que João Batista disse que aquele que de fato se arrependeu produz, não é assim? Então Paulo vai mostrar aqui frutos dignos de arrependimento que eram vistos facilmente na vida dele. E nada, irmãos, demonstra mais na nossa vida esses frutos do que a capacidade de que nós possamos passar por sofrimentos por amor a Jesus. Então assim, você diz que ama a Cristo, amém? O que você é capaz de fazer por ele? Uma vez eu vi uma foto que chocou o Brasil, o mundo, e me chocou também quando eu vi. É uma foto que ficou, com certeza, está entre as fotos mais famosas do século. Uma mãe, numa dessas chuvas muito fortes, eu acho que foi no Rio de Janeiro, uma mãe se lançou num desses buracos cheio de vergalhões. Era uma construção abandonada, era um buraco que tinha uma determinada profundidade e era cheio de vergalhão. Você sabe o que é um vergalhão, né? Um ferro. E o filho dela tinha caído na água. O filho dela, devia ter uns 3, 4 anos, tinha caído na água e estava se afogando. E a mãe se lançou lá, sendo que ela também não sabia nadar, para salvar o filho. E o final da história é bom. A criança e a mãe foram salvos, né? A mãe se agarrou ali, trouxe o filho e os dois conseguiram sair. Mas alguém conseguiu fotografar aquela cena da mãe se jogando para salvar o filho que estava pedindo socorro, se afogando. Tem pessoas que são capazes de fazer atos de amor por parentes, por entes queridos. Mas o que você é capaz de fazer por Jesus? Você não disse que ama Ele? Essa é a premissa de todo cristão. Eu amo a Jesus. E é por isso, irmãos, que a gente ultimamente tem sido visto como até um pouco duro, né? Não somente eu, até o irmão José, nesse sentido de que a gente tem percebido que grande parte dos evangélicos nunca amaram Jesus, e a demonstração disso veio por meio desse episódio da pandemia. Porque se eu amo Jesus, a minha vida está em segundo plano. Em primeiro lugar está o meu amor por Jesus. Se eu tiver que morrer de Covid para a glória de Deus, que assim não aconteça. Homens de Deus morreram de enfermidades como o Covid no passado. Se eu não me engano, um deles foi Richard Baxter. Não é isso mesmo? David Brainerd. Eu sempre confundo esses dois, esse mesmo meu filho. Ele foi evangelizar num lugar que estava tendo surto de tuberculose, se eu não me engano, né? E ele adquiriu a enfermidade, que é uma enfermidade contagiosa, e ele morreu dessa enfermidade. E ele morreu jovem,
29 anos. Imagine. E aí, o que você diria isso de uma pessoa? Mas hoje em dia, uma igreja evangélica acomodada diz: fique em casa e se proteja do vírus. Irmãos, o mundo ficar em casa é normal. O mundo, ele quer salvar a sua vida. Não é isso que uma pessoa que não crê em Cristo de todo coração quer? O maior tempo aqui na terra para poder aproveitar esse mundo. Mas o cristão, ele quer glorificar a Deus com a sua vida, não é isso? E com a sua morte também. É tão bonito quando Paulo fala da sua morte. Segundo Timóteo, Paulo está falando da sua morte, da morte dele. Estão sendo oferecido como libação. Olha que coisa linda. Se você entender um pouco, libação era um sacrifício líquido. Quando você se relacionava com Deus no Antigo Testamento, você fazia isso na grande parte por meio de sacrifícios de animais, oferendas de cereais também. E alguns sacrifícios eram líquidos, eram muitas vezes jogado sangue de um animal, era jogado um vinho, uma água sobre o sacrifício. E aquilo ali era chamado de sacrifício de libação, quando você jogava algo líquido. Paulo diz: o meu sangue, eu glorifiquei a Cristo na minha vida, agora eu vou glorificar a Cristo na minha morte. Aquele que anos antes tinha escrito aos Filipenses, a carta aos Filipenses, né? Anos antes ele escreveu a carta e disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer, ele teve a oportunidade de mostrar isso. E teve um monte de crente ousado: não, viver é Cristo, morrer é lucro. Quando veio o Covid, cadê meu filho? Aonde? Desapareceu os crentes. Sumiu. Eu não sei se não, José não é dessa época, não. É da nossa época aqui. Nem sei, o irmão Fábio tem quantos anos? 38, é da nossa época. Quando dava mais ou menos 1h30 da manhã, ficava a televisão, chamava manutenção, é da nossa. Ficava aquele negocinho, né? Você já viu? Aí ficava mostrando suas horas. Eu sei que eu e Mizinha, né? A gente acordava muito cedo para poder ir para a escola. Meu pai levava a gente na escola mais ou menos umas 6 horas da manhã, não 6h30. A escola batia 7 horas. E meu pai levava a gente antes, né? De pegar engarrafamento. E eu gostava de chegar cedo porque a gente ficava brincando antes, né? E aí a gente acordava normalmente, 5 horas da manhã, porque era um banheiro só para 3 filhos. Olha a tribulação. E aí, normalmente quando a gente acordava, estava aquele televisão. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, o que falo, eu não falo segundo o Senhor, e sim com uma loucura, nesta confiança. Qual é a glória? Morrer é lucro. Viver é vida. Dizer que a gente vive hoje dentro de uma igreja evangélica é o quê? Loucura. Você entra numa igreja evangélica, a primeira coisa que as pessoas vão lhe dizer é: Deus te trouxe aqui para te honrar, vaso. Ele vai lhe dar uma vida boa. Ele vai te dar o melhor isso, o melhor aquilo, não sei o que. Rapaz, você sai da igreja cheio de promessa, deixa tamanho. Parecendo gente rica quando sai do supermercado. Meu filho, quando você aqui da comunidade cristã de Deserta, você sai, meu filho, você toma um monte de lapiada, chega a sair meio tortinho assim. Igual o Kim, um dia que estava de chikungunya. Você já viu o Kim de chikungunya? Ele andava assim, ó, pé do lado do outro. Eu vi essa cena assim, eu falei: rapaz, é luta, viu? É básico. Então Paulo começa a dizer, versículo 18: e posto que muitos se gloriam segundo a carne, ou seja, segundo os acontecimentos humanos, também eu vou me gloriar. Vocês querem me conhecer? Paulo está dizendo: vocês nunca me perguntaram meu currículo. Vocês querem ver meu currículo de apóstolo? Eu vou dar para vocês. Porque sendo vós sensatos, ele está sendo irônico.
de boa mente tolerai os insensatos. Ele diz, vocês estão tolerando aquilo que Deus não tolera, que é o quê? O falso mestre. Você já viu o que Jesus diz dos falsos mestres? Ai de vós, escribas, Deus, hipócritas. Eles eram os mestres da época de Jesus. Versículo 20, tolerais que vos escravize. Não é assim. Rapaz, o meu pastor não deixa eu sair não. Não deixa eu ir para outra igreja não. Uma vez a pessoa veio aqui, pastor, eu posso ir em outra igreja? Eu digo, puxa, que é para mim que você tem que perguntar? Não vai dobrar seu joelho e orar não? Não, pastor, mas é porque a igreja de lá é do falso evangelho. Aí eu digo, meu irmão, você come cocô? Aí a pessoa disse, eu não entendi, pastor. Eu digo, você vai fazer o que lá? Na igreja do falso evangelho, você vai ver o quê? Heresia. Ah não, pastor, é porque lá tem umas varoas assim, sabe? Tá. Vamos orar, vaso. Então Paulo está dizendo, a quem vos escravize. Você já viu como nesse ano de eleição, vocês vão ver de novo. Os pastores vão, mais do que nunca, fazerem o que sempre tem feito nas últimas eleições. O de cabresto é algo da história do Brasil que nos retrocede à época do coronelismo. Vocês vão estudar isso, se vocês estudarem, né, a história do Brasil, vocês vão ver lá. Que antigamente, quando alguém queria o público, ele não fazia comício como se faz hoje, né? Tem essas propagandas por meio das mídias sociais. Você chegava num coronel da região e dizia, e aí coronel, como é isso? Ele disse, eu tenho 5 mil votos aqui. Você vai dar o quê para a região e para aqui principalmente? Era assim, foi uma parte da história chamada de coronelismo. Os coronéis, aqueles que eram detentores naquela época, né? O que fazia uma pessoa rica era a propriedade de terra. Hoje em dia a gente vive na época da indústria, de outras coisas, né? Então, as pessoas perceberam alguns anos atrás, com o crescimento do movimento evangélico, que eles poderiam usar essa mesma filosofia nas igrejas. Então chega uma pessoa e diz, 1000? Ah, varão, aí a gente tem que conversar. Isso é o político. A gente tem que conversar. Senhor Antônio Carlos, só que você está com a igreja aí, com um jovem aí, chamado José, no Alto das Pombas, você mora no Alto das Pombas, José mora na Centenário, eu estou querendo me lançar vereador dessa região aí, como é que vai ser? Como é que vai ser esse negócio? Estou sabendo aí que vocês, irmãos, aí estão querendo fazer um evangelismo aqui. Glória a Deus, varão. Olha, o candidato está macumba, viu? Só para você saber. Mas vai chegar para o irmão Fábio e vai dizer, estou sabendo que veio o evangelismo aí em outubro. Estou com vocês, viu? Precisar de um carro de som, precisar de um banheiro químico, estamos juntos, viu? É isso que ele está dizendo aqui. Isso é escravizar, sugar. Muitas vezes você é escravizado nem percebe. E ele diz, a quem vos escravize, a quem vos devore. Né, em determinadas denominações, irmãos, que só os líderes são ricos, enquanto que muitos obreiros da própria denominação passam fome. Eu conheci um pastor do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás, e ele me contando que ele fazia parte de uma igreja no Rio de Janeiro, aonde ele o grupo de obreiros daquela igreja, né, uma igreja grande, ele fazia parte desse grupo de obreiros, e ele estava passando fome junto com sua família e seus 2 filhos, e o pastor da igreja estava lá falando como Deus honrou a igreja, dando um microfone, dando condições deles comprarem um microfone de 5 mil reais. Imagine isso há 10 anos atrás. Comprou um microfone de 5 mil reais e os obreiros da igreja estavam passando fome. Estou nem falando dos membros.
Os membros também têm que ser motivo de ocupação da gente. Mas os próprios obreiros da igreja estavam passando fome, enquanto que o pastor gastava todo o dinheiro da igreja para que a igreja fosse uma igreja suntuosa e próspera do ponto de vista do mundo, para atrair mais pessoas. Não é a filosofia que o mundo usa hoje? Se você quer ser rico, você tem que aparentar ser rico. Não é assim que o mundo diz? Eu vim de um ramo, a advocacia, eu fui advogado durante alguns anos. Todo advogado tem que... Os clientes não vão levar ele a sério. Imagine, você comprar um carro, porque os seus clientes vão ver que carro você vai chegar na delegacia ou no escritório. É assim que você escolhe o carro que você vai comprar. Não é Deus que manda, é o que as pessoas vão ver. A roupa que você veste é para as pessoas, não é para você nem para Deus. A gente vive nesse mundo de aparência. E Paulo diz: vocês toleram quem escraviza, quem devora, quem vos detenha. Deter significa justamente aquela pessoa que segura você para você não ir além. É como se você estivesse querendo fugir do erro e a pessoa te segura. Não, você vai ficar aqui. Que história é essa? O irmão José lhe convidou para você ir lá para uma pregação? Não vai não, você vai ficar aqui. Negócio de encontro de mulheres, você vai ficar aqui. Quem se exalte, e essas pessoas se exaltam. Ah, eu oro tantas horas, eu escrevi isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Quem vos esbofeteia no rosto. Olha, irmãos, eu acho tão feio. Determinadas igrejas, elas impõem algumas restrições assim. Tem determinadas denominações que dizem que impõem a algumas pessoas que pecaram pena de censura. Existem algumas denominações que elas fazem como se fosse um julgamento. Algum irmão aqui se desviou, fez alguma coisa de errado. Não, fulano e tal vai estar censurado. Ele vai passar 4 domingos sem ceiar. Você pode fazer isso? Eu não posso. A pessoa se arrependeu. Eu vou impedir a pessoa de ceiar? Eu? Onde é que a Bíblia diz que me autoriza a fazer isso? Examine o homem. Mas tem igrejas que aplicam essa penalidade. Você não vai ceiar. Você ceia. E você sabe que você tem responsabilidade. Porque se você estiver ceando de uma maneira errada, contrário ao que a Bíblia diz, sem se arrepender, você está ceando para a sua própria maldição. Então a ideia aqui é justamente esbofetear nesse sentido. Pastores que literalmente humilham as outras pessoas. Existem, nós sabemos, de denominações que usam inclusive de violência. Houve um escândalo alguns anos atrás, para nossa tristeza, no meio evangélico, aqui na Bahia. 2 pastores que estavam disputando a presidência de uma liga aí da Assembleia de Deus, que até se dividiu, um puxou a arma para o outro. E o processo está na justiça até hoje. E tudo isso por causa de dinheiro. Então, quando Paulo está falando desse assunto, ele está mostrando a seriedade de você permitir que entre falsos mestres na igreja, ou de você se permitir ser enganado por um. Porque se você está sendo por um falso mestre, é porque você é um falso crente. São várias vezes na Bíblia que a gente vai ver um princípio que está muito claro no livro de Amós, se eu não me engano. Podem 2 andarem juntos se não estiverem de acordo? Pode? Não pode. Então ele diz aqui no versículo 21: ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em qualquer tem ousadia, em que qualquer tem ousadia, com insensatez. Paulo diz: isso é insensato. Eu estou falando porque eu tenho que falar, mas eu não gostaria de falar sobre isso. Paulo está muito desconfortável. Ele só está fazendo isso porque o Espírito Santo está mandando.
Quando você lê a carta, você percebe isso. Paulo não gosta de falar de si. Ele não gosta de se gloriar. Ele vai falar de algo que aconteceu na vida dele há 14 anos atrás. Ninguém sabia. Por quê? Porque ele não falava a coisa mais grandiosa que já aconteceu na face da terra. Um homem que foi até a presença de Deus e voltou para contar a história. Não existe nenhuma coisa parecida em toda a Bíblia. E isso aconteceu com Paulo. E ele passou 14 anos guardando isso só para ele. Ele vai falar agora. Porque ele não gostava. Mas em alguns momentos era importante, como esse. Também já quero concluir aqui. São Hebreus era uma das acusações que faziam contra Paulo. Dizia que ele não era judeu. Por quê? Porque ele era de Tarso. Paulo fazia parte de um grupo muito grande de judeus, que eram os judeus da dispersão. Todos vocês são versados nos livros históricos do Antigo Testamento, amém? Então vocês conhecem muito bem a história do povo de Deus. Deus escolheu um homem, eu vou resumir rapidinho aqui para vocês claramente. Deus escolheu um homem chamado Abraão e disse àquele homem casado com uma mulher estéril que faria a partir dele uma grande nação, formaria uma grande nação. E aí esse homem teve um filho chamado Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó é aquele que está levando a bênção de Deus. Jacó tem 12 filhos. Esses filhos de Jacó vendem um dos irmãos, José. Ele, depois de passar por várias provas como governador do Egito, num período de extrema seca e mortandade, José, na posição que ele tinha lá, ele consegue um pedacinho de terra para que os irmãos dele, a Bíblia diz que eram 70, outra parte diz que é 70, fossem morar no Egito. Passaram-se 400 anos e aqueles 70 ou 72 se transformaram em milhões de pessoas. Ficar com medo. Tamanho a fecundidade daquele povo. E aí, depois de 400 anos, Deus envia um libertador chamado Moisés. O povo agora passa 40 anos por conta da sua desobediência até tomar posse da terra prometida. Uma vez que ele toma posse da terra prometida, eles ficam vivendo durante 400 anos num ciclo de obediência e desobediência, que é a época dos juízes, que é uma época mais ou menos de 400 anos. Até que o último dos juízes, que é Samuel, o povo coloca Samuel contra a parede e diz: a gente quer um rei. E aí nós vamos iniciar uma outra fase na história do povo de Deus, que é a fase da monarquia. O primeiro rei é Saul, um rei ímpio. Depois nós temos Davi, um rei segundo o coração de Deus. E o terceiro rei e último é Salomão. Porque logo depois de Salomão, por conta da sua desobediência, Deus vai dividir o reino. E aí tem a época da monarquia ou do reino dividido. Aí forma o reino de Israel, o reino do norte, só tem reis desobedientes, e o reino do sul, conhecido como o reino de Judá, que era de onde viria o Messias, Jesus, que tem reis desobedientes e desobedientes alternando no poder. Esses anos se passam, mas o povo, tanto do norte quanto do sul, fica desobediente. Deus destrói completamente o reino do norte pelos assírios e destrói o reino do sul pelos babilônios. Ele fez a promessa que o Messias ia vir desse reino. Aí o reino do sul volta, Judá volta a ser feito, o templo é reconstruído, Jerusalém é reconstruída. E isso tudo eu estou dizendo para vocês, porque justamente nesse tempo em que o reino do norte, que o reino do sul foi destruído pelos assírios e depois pelos babilônios, houve uma época. Os judeus saíram de Jerusalém e foram para outras regiões do mundo e se estabeleceram lá. Dentre esses estava a família desse Saulo de Tarso, que era dessa região chamada Tarsis. Daí o nome dele, Saulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. Então as pessoas diziam que pelo fato dele não nascer em Jerusalém,
ele provavelmente não devia ser judeu, e as pessoas afirmavam, não, ele não é judeu, por isso que ele prega esse negócio aí da graça aí, que é contra. Então Paulo diz aqui, ó, eu disse isso tudo para explicar essa expressão. E essa expressão hebreus é uma coisa bem assim, que diz assim, a gente não fala nem de judeu, fala de hebreus como descendente de Abraão. Né? São hebreus, também eu. São israelitas, ó, são da nação de Israel. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falam como fora de mim. E isso eu vou deixar para amanhã, se Deus permitir, por causa do horário. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, essas credenciais que a Bíblia diz que vocês acham que tem que ter, eu tenho. Mas ela não serve de nada para mim. Lucas não é judeu. Escreveu 2 livros que abençoam a sua vida e a minha. E ele foi o único que ficou até o fim do lado de Paulo. Timóteo, ele era de mãe do povo judeu, mas seu pai não era, o seu pai era grego. E a gente vai ver de tantos outros personagens que vão aparecer que não são judeus. E logo depois, no primeiro momento, os pais da igreja que vão aparecer, nenhum deles são judeus. Porque a igreja cada vez mais vai crescendo ao redor do mundo e não fica restrita à pequena região da Judéia. Jesus já havia dito que ia ser assim. Muito cuidado, irmãos, para que naquilo que efetivamente é importante. Primeira coisa, saber o que é importante, e segunda coisa, viver o que é importante. O que Paulo vai dizer aqui, eu quero, se Deus permitir, a gente vai falar sobre isso amanhã, é aquilo que é importante, vocês vão encontrar na minha vida, que são os sofrimentos por amor a Cristo. Paulo nem queria falar sobre isso, mas ele fala. Por quê? Porque era necessário falar. Então a gente vê muitas pessoas falando determinadas coisas da congregação, de alguns irmãos, e eu sou o primeiro a me levantar. Se alguém falar contra um servo de Deus na minha presença, pode ter certeza que eu não vou ficar calado. Por quê? Porque aquele que se cala diante de uma injustiça é tão injusto quanto aquele que está praticando injustiça. Então, uma pessoa vem e começa a falar para mim do irmão José. Para você ter metade do cristianismo do irmão José. Eu só vou dizer uma coisa que ele fez, não é para ele se gloriar não, porque a gente sabe que ele não faz isso. Na época da pandemia, ele teve 2 opções, ou ele ficava em casa e deixava de vir aos cultos, ou ele saía de casa. Ele saiu de casa e veio morar na igreja. Você conhece alguém que fez isso? Então, quando você for falar do cristianismo dele, lembre-se do que ele fez. É isso que Paulo está falando. Você faz isso? Então, o cristianismo é algo que tem que ser visto. Não é algo somente que tem que ser falado. Tem um monte de gente só falando e ganhando bem para isso, como a gente falou ontem. Eu quero ver gente vivendo. É isso que faz, como a gente conversou antes, a gente chorar. Quantas vezes Deus usou esse exemplo do irmão José para me edificar. E de tantas pessoas, as 2 irmãs aqui, a irmã Mirella, às vezes vem direto do trabalho, chegam aqui cansadas, têm responsabilidades, as 2 são casadas, os seus maridos na igreja ainda, e só elas sabem a luta que elas passam para estar aqui. Então, irmãos, quando alguém for falar alguma coisa de qualquer dessas pessoas, eu dei alguns exemplos aqui só, mas existem outros. Como já vieram falar comigo a respeito de algumas pessoas, eu digo, meu filho, você conhece essa pessoa? Eu conheço, porque eu sou pastor, eu tenho que conhecer. Olha, irmãos, às vezes a pessoa diz assim, pastor, e se a igreja crescer muito assim? Eu digo, eu estou orando a Deus para Deus enviar obreiros, porque eu tenho que conhecer todo mundo. E quando eu falo conhecer, é conhecer mesmo. Eu tenho
dizer se você é crente ou não. Senão, eu não sou pastor. Uma das características do pastor é o quê? Esse relacionamento próximo com a ovelha. Então, a gente tem que ter esse relacionamento, inclusive, entre nós mesmos. Se alguém falar de alguma pessoa crente na sua presença, você tem que saber dizer isso. Você sabia que ele passou por isso, por amor a Cristo? Você sabia? Você não sabia, né? Sabe por quê? Porque ele não faz propaganda. Então a gente tem que ser aqueles, irmãos, que defendem uns aos outros. Às vezes, pessoas de dentro da própria igreja levantando o dedo para falar mal de outro irmão da igreja e você não fala nada. Que é isso? Não. Por isso que eu digo aqui, esses que durante esse processo da pandemia estiveram aqui firmes, pode ter certeza que não é comigo não, é com Cristo. Tiveram lá o seu galardão. Porque isso é testemunho. A pandemia vai passar. Eu não sei se vocês viram a reportagem hoje. O governo da Bahia já fez um convênio. Eu nem sabia que tinha tanto baiano assim. Fiquei até assustado hoje. Saiu essa reportagem hoje, de fontes oficiais, que o governo da Bahia já encomendou para a Rússia 50 milhões de doses da vacina do Covid. Provavelmente qualquer hora dessa daí, você mesmo imaginar, já está vacinando o povo. E aí? Aí volta todo mundo a fazer as mesmas coisas como se não tivesse acontecido nada. Foi assim que Pedro voltou, depois de ter negado a Jesus? Ou ele voltou arrependido? Por isso a gente tem que pensar. Um cristianismo, e eu vou continuar dizendo isso, concluindo aqui, um cristianismo que não nos custa nada, é um cristianismo que não vale de nada. A gente tem que sempre pensar nisso. É o que eu prego, é o que eu vivo. E no dia que eu deixar de viver isso, eu deixei de ser cristão. No ano passado, ano passado, retrasado, eu perco às vezes a referência do tempo, mas eu acho que foi ano passado. Um pastor muito famoso que escreveu vários livros evangélicos e todos os livros que ele escreveu são bíblicos, não tem um erro. Eu já li inclusive um deles. Ele tem um livro publicado em português, muito bom, que eu tive a oportunidade de ler, chamado Cavando Mais Fundo. O nome desse pastor é Joshua Harris. Ele vem de uma família de pastores, se eu não me engano. E ele tinha um casamento de não sei quantos anos, 4 filhos. E o ano passado, ele não somente abandonou a igreja, se separou da sua esposa e pediu perdão pelos livros bíblicos que ele tinha escrito. Quando foi nesse ano, tem pouco tempo, acho que é um mês atrás, pouco tempo, lá teve uma passeata LGBT num país lá da Europa e ele estava lá, se declarando homossexual. Um homem que pastoreava uma das igrejas mais tradicionais dos Estados Unidos e uma das maiores igrejas. A igreja dele estava no padrão de que se chama mega igreja. Você tem igrejas grandes, você tem as mega igrejas, que são igrejas para mais de 10 mil pessoas. Igrejas que têm milhares de membros, assim, dezenas de milhares. Ele pastoreava uma dessas igrejas, dezenas de milhares. Era um pastor altamente influente no meio evangélico americano e até no brasileiro. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Você está em pé? Número 1, é graça de Deus, amém? Mas tome cuidado para que você não caia. Sabe esse banco que você está sentado? Eu falo isso porque eu já estou nessa posição aqui há quase 10 anos. Há 10 anos eu prego nesse culto. E esses bancos já estiveram ocupados por outras pessoas. Desse mesmo lugar, eu já vi dezenas de outros rostos que não mais estão lá. Percebeu por que isso é tão importante? A maior parte
das pessoas que saíram daqui ainda se dizem evangélicos. E alguns saíram e abraçaram o mundo com toda a sua força. Por quê? E eu vou fazer uso, para terminar, da frase de um pastor bíblico que foi fiel até o fim, Spurgeon. Ele diz: o mesmo fogo que amolece a cera endurece o barro. É o que aconteceu comigo e com vocês hoje. O fogo de Deus desceu. Não precisou ninguém gritar, não precisou ninguém pular. O fogo de Deus é isso. É a palavra de Deus sendo pregada de maneira fiel no poder do Espírito. O fogo desceu hoje. E o que aconteceu com você e o seu coração? Se endureceu ou se quebrantou? Vamos orar. Ó Deus, nos ajuda. Porque nós temos aprendido que a existência dos falsos mestres é por conta da tolerância dos falsos crentes. Não nos deixa, Senhor, sermos enganados. Não nos deixa, Senhor, sermos omissos, neutros e muito menos tolerantes com aquilo que o Senhor não tolera. Dai-nos a ousadia no Espírito para vivermos o cristianismo bíblico que exalta a todo tempo a pessoa de Cristo como Senhor e Salvador. Ó Deus, eu oro nessa noite mais uma vez pela vida de Dylan, pela vida de Osana, da irmã Gisele, da pequena Helena. Meu Deus, eu oro por todos os nossos irmãos presentes e ausentes aqui da nossa congregação. Eu oro por aqueles que estão firmes e por aqueles que estão fracos e se desviando. Eu oro, Senhor, porque eu não sou capaz de nada, mas o Senhor é capaz de tudo. Por isso, ó Pai, se estamos em pé hoje, é graças à Tua graça. Oramos para que o Senhor complete em nós a obra que o Senhor começou. Se tivermos que viver, que seja para a Tua glória. E quando chegar o dia de morrer, Senhor, que seja também para a Tua glória. Livra-nos de todo medo que nos aprisiona e nos coloca em escravidão novamente, longe de Ti. E nos ajuda a viver debaixo dessa graça que nos fortalece, nos liberta e nos coloca ao Teu lado, Senhor Jesus, na caminhada rumo ao céu. Abençoa-nos nessa noite, Senhor, e nos mantém sempre debaixo da Tua bênção. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Saúde-se mutuamente com um olhar santo. E não se esqueça de